tous, amen. Abre sua Bíblia comigo, Ouvrez vos Bibles avec moi. Lucas capítulo de número 24. Luc chapitre 24. Enquanto você abre, eu quero dar os avisos Et rapidamente. pendant que vous ouvrez vos Bibles, je vais vous donner les annonces rapidement. Aleluia. Alléluia. Hoje nós estamos iniciando uma nova série On de commence une mensagens. nouvelle série de messages aujourd'hui, Até que o poder venha. jusqu'à ce que la puissance vienne. Eu orei e pedi a Deus, o que nós vamos falar nos próximos dias? Et je demande à Dieu de quoi va-t-on bien pouvoir parler ces prochains jours. E Deus, Ele me deu esse direcionamento. Et le Seigneur m'a donné cette direction. Então, se prepare, cada culto Alors préparez-vous chaque culte, vai ser poderoso. ça va être puissant. Você não pode perder. Tu peux pas louper. E dia de Pentecostes, Et le jour de Pentecôte, estaremos todos aqui reunidos on vous attend tous ici ensemble para proclamar pour proclamer a presença do Senhor. la présence du Seigneur. Então, cada domingo nós estaremos aqui juntos. Donc chaque dimanche ici, on va être ensemble. E durante a semana, Et pendant la semaine, nós temos as nossas atividades. on a nos activités, Temos as nossas células online, on a nos cellules en ligne, o encontro dos jovens, groupe de jeunes, célula de Genebra. cellule de Genève. E você não pode ficar de fora. Vous ne pouvez pas rester loin. Você pode estar se conectando conosco de alguma maneira. Tu peux te connecter de quelque manière que tu choisisses. Toda terça-feira, Chaque mardi, nós temos o nosso encontro de crescimento. dans notre rencontre de croissance, Quem está participando dos encontros de qui crescimento? participe aux rencontres de croissance. Está sendo poderoso. C'est puissant. Deus tem ministrado muito os nossos corações. Dieu a ministré beaucoup à nos cœurs. E a semana nós vamos dar continuidade na série, né, que nós estamos falando, sendo guiados pelo Espírito Santo. Et cette semaine, on va donner continuité à la série sur laquelle on est. E se der tempo, eu vou falar dom versus fruto no encontro desta semana. Et s'il y a du temps, je vais parler des fruits dans la rencontre de cette semaine. Cada encontro de crescimento está levando 3 horas, porque está sendo muita coisa ali. Et chaque rencontre, c'est presque 3 heures parce qu'il y a beaucoup de choses. Então nós estamos estendendo uma lição para cada 2 semanas. On va faire une leçon toutes les 2 semaines. E você é nosso convidado. Se você ainda não Et participa, notre entra invité, si tu n'as pas encore participé, il y a No le QR code grupo. pour le groupe. e vai ser poderoso. Ça va être puissant. Amém? Amen. Encontro das Amigas por Amor toda Rencontre sexta-feira. des amis par mort chaque vendredi. As nossas redes sociais você pode estar seguindo. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux Também você pode estar ali. Como que se fala do YouTube? et aussi sur YouTube. Curte a página, segue a página, sei lá, alguma coisa você faz ali. D'accord. Et encore d'autres choses. Amém? Amen. Curte, segue, compartilha. Et partage. Tem muitas pessoas sendo abençoadas através das nossas redes sociais. Beaucoup de gens sont bénis à travers nos réseaux E sociaux. os nossos cultos são sendo transmitidos. Et nos cultes sont toujours transmis. Mas ele não é simplesmente para você ficar em casa, mas para abençoar aqueles que não podem. Et c'est pas simplement pour que tu puisses rester à la maison, mais c'est pour bénir pour ceux Né? qui Temos sont, ne peuvent pas pessoas em venir ici. hospital que estão nos Ceux qui sont acompanhando. hospitalisés, qui nous suivent. Pessoas que já estão no fim da gestação que não pode estar mais presente. Et des gens qui sont si en fin de grossesse qui peuvent pas être présents, qui Pessoas que estão em outros países. sont dans notre pays. Né? E eu quero encorajar você também a divulgar as nossas redes On sociais. s'encourage aussi à partager nos réseaux sociaux. Amém? Amen. No final do culto, quem precisa de oração, Fin de culte, si vous avez besoin de prière, temos aqui os nossos irmãos da oração. on a nos frères et sœurs de prière devant. O projeto da nossa nova sala, Projet de notre nouvelle salle. nós estamos tendo alguns desafios neste lugar, On a 2, 3 défis dans ce domaine. mas Deus ele é maravilhoso porque Ele colocou o projeto da nova sala no meu coração já final do ano passado. Mais Dieu est merveilleux parce qu'il a mis ce projet de nouvelle salle déjà dans mon cœur en fin d'année passée. E a partir do momento que nós temos compartilhado com a igreja, Et donc on a partagé avec l'église. nós temos visto alguns desafios com a igreja suíça. On a eu des défis avec l'église suisse. Eu pedi ao pastor Davi se ele não está nos amando. Et je demandais au pasteur David si nous aimait encore. E ele disse, não, a gente tem É, grande alegria de ter Alors, on vocês a beaucoup conosco. de joie de vous avoir. Mas a gente não temos mais o nosso espaço do sábado para orar aqui na igreja. Et on n'a plus d'espace le samedi pour prier ici à l'église. Né? Então nós precisamos ter o nosso local. Donc on a besoin d'un local pour nous. Entenda uma coisa, Comprenez ceci. quando Deus tem algo para realizar em nossa vida, Quand Dieu veut réaliser quelque chose dans nos vies, muitas das vezes nós precisamos entender que precisamos nos mover. et souvent on doit déménager. E às vezes a gente está confortável e a gente não quer se mexer. Et des fois on est confortable et on ne veut pas bouger. Isso é Deus falando com a vida de alguém aqui nessa noite. Et je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. E daí ce Deus soir. começa a trazer alguns desconfortos para que você seja expulso para o seu propósito. Et des fois il y a besoin d'un certain
disconfort, pour que tu sois expulsé pour son but. Quando Deus colocou no meu coração o projeto da nova sala, Quand Dieu a mis dans mon cœur le projet de la nouvelle salle, eu disse para a igreja, j'ai dit à l'église, nós não vamos festejar os nossos 10 anos aqui, on va pas rester plus de 10 ans ici. mas eu tô achando que vai ser muito antes. Mais je crois que le projet, ça va être beaucoup plus rapide. Amém? Amen. E no meu coração, Et dans mon cœur, se a gente não tiver uma sala como essa, si on n'a pas une salle comme ceci, a gente vai pegar um barracão, on va prendre une petite baraque cada um pega a sua cadeira de casa et chacun amène sa chaise de la maison e a gente vai fazer louvor, nem que seja só voz e violão. et on va faire des louanges a cappella. Amém? Amen. Eu já preguei em igrejas sem energia, só no J'ai gogó. déjà prêché dans des églises sans électricité. Então eu tô pronto para o novo de Deus. Donc sois prêt pour le renouveau de Pastor Dieu. Rodrigo, quando isso vai acontecer? Et quand est-ce que ça va se passer, pasteur? Nós estamos orando, On prie, mas também precisamos da sua contribuição. mais on a aussi besoin de votre contribution. Então, não vou tirar a oferta agora, mas eu quero só te orientar acerca disso. Mais je vais pas prendre l'offrande maintenant, on va juste t'orienter. É uma conta Posso sim. poupança da igreja C'est un compte d'épargne de e l'église. você pode fazer uma oferta todos os meses nessa conta. Et tu peux faire l'offrande tous les mois dans ce compte. Como o Alex falou, Comme Alex a dit, a oferta não tem tamanho, l'offrande, il n'y a pas de quantité. mas de acordo com a sua disposição, Mas isso aquilo depende que da Deus colocar em seu disposição. coração. Est-ce que Dieu l'a mis dans ton cœur? Então, se cada um colocar 5 francos por mês, 10 francos por mês, 20, Donc, mettez acordo 5 com o francs, que 10 você francs, pode. 20 francs, ce que tu peux. tem gente que está colocando 100 francos todos os Il y a meses. des gens qui mettent 100 francs tous les mois. E eu creio que logo, logo nós vamos ter recursos para a gente ter o nosso Et local. je crois qu'on aura les moyens pour avoir notre local. Quando eu falo assim, o pessoal, pastor, mas nós vamos comprar um? Et les gens me disent, mais pasteur, on va en acheter un. Querido, se Deus quiser, Mais cher, si Dieu veut, mas isso não está na nossa, na nossa visão hoje. c'est pas vraiment dans nos cordes aujourd'hui. Mais Deus pourquoi precisa mover os suíços para nos Ah. abençoar. pas à motiver les Suisses pour nous bénir. Vocês têm autoridade nessa C'est terra. vous qui avez l'autorité dans cette terre. Amém? Amen. Eu vou entrar na mensagem, Là, on va commencer le message. mas hoje eu estive conversando com o Alex, Aujourd'hui, je parlais avec Alex. mas antes de conversar com ele, Deus tinha falado algo no meu coração. Et avant de parler avec lui, Dieu avait parlé quelque chose dans mon cœur. Entenda uma coisa. Comprenez une chose. O Alex está todo final de culto aqui orando para quem precisa de oração. Alex, il est là chaque fin de culte pour ceux qui ont besoin de Né? Junto prière. com a irmã Sandra. Il y a Sandra aussi. E como nós não teremos mais nossos momentos de oração aqui, nós vamos para a casa dele. Et vu qu'on n'a plus notre moment de prière ici, on va aller dans sa maison. Nós vamos trazer para a igreja, Não né, vai as partager. datas e tudo mais. Avec l'église, les dates et tout ça. Mas entenda algo. Mais comprenez une chose. Deus ministrou meu coração e disse assim: Dieu a touché mon cœur et a dit ceci. não existe nada melhor do que uma oração de um nativo. Il n'y a rien de mieux qu'une oration, une prière Une quotidienne prière de quelqu'un de quelqu'un que c'est vraiment suíço. qui est Verdadeiramente um suíço. verdadeiro suisse. Ele tem autoridade que nós não temos no mundo Il a espiritual. une autorité qu'on n'a pas. Ele tem autoridade que nós não recebemos no mundo espiritual. Il a une autorité qu'on n'a pas reçue dans le monde spirituel. Pastor Rodrigo, mas o suíço não é do fogo igual o brasileiro. Mais Pasteur Rodrigo, le Suisse, il n'est pas aussi animé que le Brésilien. Ah, alors ça, je suis pas sûr. Mais Mas entenda uma coisa: comprenez une chose. Deus não se move somente no fogo, Deus se move na autoridade. Dieu ne bouge pas seulement dans le feu, il bouge aussi dans l'autorité. Então, quando você vier para pedir oração para um nativo, Donc quand tu viens demander la prière de quelqu'un qui est né ici, há algo no mundo espiritual acontecendo. les choses se passent dans le monde spirituel. Para alguns, isso é natural. Ele está aqui me traduzindo. Nous, c'est naturel qu'il soit ici en train de me traduire. Mas para mim é espiritual. Mais pour moi, c'est spirituel. Porque Deus nos trouxe para essa terra, Parce que Dieu nous a amenés dans cette terre. não para pastorear uma igreja de brasileiros, Pas pour avoir une église de Brésiliens, mas uma igreja de nações. mais une église de nations. Mas eu não tenho autoridade sozinho. Mais je n'ai pas l'autorité tout seul. Deus traz as nações e há um suíço junto conosco. Dieu il amène les nations en Suisse avec nous. Amém? Amen. Eu creio que tem muitos suíços que vão vir para cá, Julian. Je crois qu'il y a beaucoup de Suisses qui vont venir ici, Julien. Porque nós não somos uma igreja de cultura brasileira, nós temos a cultura dos céus. Parce qu'on n'est pas une église de culture brésilienne, on a la culture du ciel. Eu quero que você entenda isso Et j'aimerais conosco. que tu comprennes ceci. Amém? Amen. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: o pastor Rodrigo quer pregar hoje. Et regarde la personne qui est à tes côtés et dis, Pasteur Rodrigo, je vais me prêcher aujourd'hui. Lucas capítulo 24. Luc chapitre 24. Eu queria ler todo o texto, mas o horário não me permite.
J'aimerais lire tout le texte, mais on n'a pas le temps malheureusement. Então eu vou ler o versículo 30, 31 e 32. Je vais lire 30, 31 et 32. Somente em português vocês acompanhem em Seulement en francês. portugais et vous pouvez accompagner en français. E aconteceu a questão do capítulo 24, versículo 30. Donc, E aconteceu a chapitre 24, questão do assentado com eles à mesa. Ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos e eles reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho? E quando ele nos abria as Escrituras? Feche seus olhos. Fermez vos yeux. Pai, ministra o nosso coração mais uma vez. Père, ministre à nos cœurs encore une fois. Queremos ouvir a tua On voz. veut entendre ta voix. Fala conosco. Parle avec nous. É o que eu te peço e te agradeço. Je te remercie ce que je te demande. Em nome de Au nom Jesus. de Jésus. Amém? Amen. O tema da mensagem de hoje: Le thème du message d'aujourd'hui. ele vive, mas ainda há mais. Il vit encore une fois. E encore plus. Et encore plus. Semana passada falamos de Páscoa, La semaine passée, on a parlé de Pâques. de um Cristo que venceu a morte, D'un Christ qui a vaincu la mort. um Cristo que vive. Un Christ qui est vivant. E pra gente isso é uma vitória, Et pour avoir cette victoire. mas tem muito mais do que isso. Mais il y a encore beaucoup plus que ça. Não é porque Cristo venceu a morte que tá tudo completo. C'est pas parce que Christ a vaincu la mort que c'est tout complet. Nós precisamos entender algo. On a besoin de comprendre une chose. E nessa série de Dans mensagens cette série de messages, vai nos levar para um tempo de capacitação sobrenatural. il va nous donner une capacitation supernaturelle. Quando eu trouxe para a igreja nos últimos 2 domingos, Donc, quand j'ai amené à l'église ces 2 derniers dimanches, que Deus ministrou meu coração de trazer mensagens evangelísticas, que Dieu a ministré à mon cœur d'amener un message évangéliste, de preparar a igreja para que ela possa evangelizar, de préparer l'église pour qu'il puisse évangéliser. faz parte do que Deus tem nos dado para essas 7 semanas agora. Mais c'est ce que Dieu il a pour ces semaines maintenant. Porque Jesus, depois que ressuscita, Parce que Jésus, après être ressuscité, ele não diz para eles agora ide por todo mundo. avant de leur dire allez de par le monde, Ele diz permaneçam em Jerusalém, il leur dit demeurez à Jérusalem, para que do alto sejais revestido de poder e de autoridade. jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance et d'autorité Por du Très-Haut. quê? Pourquoi? Quando aceitamos, entregamos a nossa vida a Jesus, Quand nous donnons notre vie à Jésus, nós não estamos prontos ainda para vencer o mundo lá fora. nous ne sommes pas encore prêts à vaincre le monde en dehors. Mas há um processo que nos leva a vencer o mundo lá fora. Mais c'est un processus qui nous amène à vaincre le monde. E esse processo vem do revestimento do Espírito Santo de Et ce Deus. processus, ça vient quand on est revêtu du Saint-Esprit. A ressurreição, La résurrection, ela não foi o fim, ce n'était pas la fin. foi o começo de uma jornada. C'était le début d'un cheminement. Quando Jesus nasce na vida de alguém, Quand Jésus naît dans la vie de quelqu'un, não é o fim de uma vida sofrida, ce n'est pas la fin d'une vie de souffrance. é o começo de uma vida empoderada no Espírito Santo de Deus. C'est le commencement d'une vie qui a la puissance du Saint-Esprit. Muitos querem receber Jesus Beaucoup veulent recevoir Jésus porque ele é a solução dos seus problemas. parce que c'est une solution à nos problèmes. Mas nós não fomos chamados para sentar numa cadeira e viver um evangelho de conforto. Mais on n'a pas été appelés pour rester assis sur nos chaises et avoir un évangile confortable. Nós fomos On chamados a été appelés para ser cheios do Espírito pour Santo être de remplis Deus. du Saint-Esprit. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Os discípulos de Jesus, Les disciples de Jésus, eles viram Jesus vivo, ils ont vu un Jésus vivant, mas eles ainda estavam muito confusos. mais ils étaient très confus. Eles ainda estavam esperando algo novo, Et eux aussi, ils espéraient quelque chose de nouveau, mas eles não tinham poder para isso. mais ils n'avaient pas la puissance pour ceci. Quando Jesus disse para eles: Quand Jésus leur dit, as obras que eu faço vocês ainda farão maiores do que essas, les œuvres que je fais, vous allez en faire de plus grandes, é impossível c'est impossible, até que o poder venha. jusqu'à ce que la puissance vienne. A Bíblia diz La Bible nous dit que Jesus ressuscitou mortos. que Jésus ressuscitait des morts. É assim ou não é? C'est vrai ou pas? Com a sua palavra. Avec sa parole. Pedro, antes do derramamento do Espírito Santo,
Pierre, avant le déversement du Saint-Esprit, era um homem difícil como eu e você. c'était un homme difficile comme toi et moi. Só a graça, Seulement la grâce, misericórdia, la miséricorde, fogo, le aleluia. feu, alléluia. Antes do derramamento do Espírito Santo, Avant le déversement du Saint-Esprit, o Pedrão era difícil. Pierre, c'était un homme difficile. Hein. Ele queria matar um, Il voulait tuer quelqu'un. ele errou, daí cortou a orelha, mas Il s'est Era o trompé, il a pescoço. coupé une oreille. depois do derramamento do Espírito Santo, Mais après le déversement du Saint-Esprit, o livro de Atos le livre d'Actes, diz que as pessoas colocavam os enfermos les personnes disent que les gens mettaient les gens malades. e quando ele passava, a sombra dele curava. Et quand il passait, c'était son ombre qui guérissait. Eu quero que você entenda algo nesses próximos dias. Je veux que tu comprennes quelque chose dans ces prochains jours. Deus quer nos levar para um nível de espiritualidade profunda. Dieu veut nous amener à un niveau de spiritualité profonde. Mas para isso, Mais pour ceci, é possível ver Jesus c'est possible de voir Jésus e ainda não viver tudo o que ele tem para você viver. et ne pas vivre tout ce qu'il a pour toi à vivre. É possível chegar num culto como esse, C'est possible de venir dans un culte comme ceci, sentir algo sobrenatural sentir quelque chose de e supernaturel ainda assim não viver tudo que Deus tem para sua vida. et ne pas vivre tout ce que Dieu il a pour ta vie. Por quê? Pourquoi? Eu vou entrar na mensagem. Et maintenant, on va commencer à prêcher. Vou ministrar em 20 minutos. On va le faire en 20 minutes. 10 para mim, 10 para você. 10 pour moi, 10 pour toi. Você sabe. Primeiro, Premièrement, Jesus está perto, mas nem todos percebem. Jésus est proche, mais pas tous le remarquent. Lucas capítulo 24, verso 16. Luc 24, 16. Diz, mas os seus olhos estavam impedidos Mais leurs yeux étaient fermés, para que não o conhecesse. afin qu'ils ne le reconnussent point. Muitos andam perto de Jesus, Beaucoup marchent proche de Jésus, mas não conseguem discernir quem é Jesus. mais n'arrivent pas à discerner qui il est. Isso nos confronta. Ça nous confronte. Por quê? Pourquoi? Porque mostra que proximidade não é revelação. Parce que proximité, ça ne veut pas forcément dire révélation. Presença não é percepção. Présence, c'est pas de la perception. Eles estavam com Jesus no caminho de Emaús, Ils étaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs, mas não sabia que era Jesus. mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Jesus Jésus estava andando com eles. marchait avec eux. E Jesus viu que ele estava entristecido e conversando entre eles. Et Jésus voyait qu'ils étaient tristes et ils parlaient entre eux. Poxa, tu viu o que aconteceu em Jerusalém? Purée, t'as vu ce qui s'est passé à Jérusalem? Que triste. Ah, c'est une peine. Pensávamos que ele era o rei. On croyait que c'était le roi. Esperávamos que ele ia libertar On Israel. croyait que c'était lui qui allait libérer Israël. Mas a gente está enganado. Ah là là, on s'est trompé. Tudo que a gente ouviu dele Et tout ceci, c'est pas ça. não aconteceu. Ça s'est pas passé comme on As pensait. coisas saiu da ordem. Et les choses sont complètement de travers. Agora, que será de nós? Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Daqui a pouco a Bíblia diz que Jesus aparece para eles. Et après peu de temps, la Bible nous dit que Jésus les rencontre en chemin. Mas olha que interessante. Voilà ça ce qui est intéressant. Jesus poderia aparecer para muitas pessoas nesse dia, não é? Jésus aurait pu apparaître à beaucoup de personnes ces jours-ci, non? A Bíblia diz que foi no mesmo dia que Jesus ressuscitou que Jesus foi encontrar com eles no caminho. La Bible nous dit que c'est le même jour qu'il a été ressuscité qu'il trouvera ces deux personnes sur le chemin. O nome desse homem eu não encontro em nenhum momento antes desse caminho. Et le nom de ces personnes, il ne se trouve pas dans la Bible avant ce passage-là. O nome dele era Cleopas. Et son nom, c'était Cléopas. Jesus não apareceu para os seus 11 discípulos. Jésus est apparu par ses 11 disciples. Jesus decidiu aparecer para os dois que estavam no caminho de Emaús. Il a décidé d'apparaître pour les deux qui étaient dans le chemin d'Emmaüs. A Bíblia diz que eles estavam a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. La Bible nous dit qu'ils étaient à 11 km de Jérusalem. Daí eu fico pensando na minha mente. Donc j'ai pensé à moi-même. Será que Jesus... Ele foi correndo, ele se teletransportou? O que ele fez? Jésus, il a couru jusque-là, il a été téléporté, il a fait quoi? Eu só sei que Jesus encontrou os dois. Je sais juste que Jésus a rencontré les deux. E falou, o que aconteceu? Et il leur a dit, il se passe quoi? Você não está sabendo? Et ils disent, mais tu sais pas? Não. Non. Mas todo mundo em Jerusalém sabe da história? Mais tout le monde à Jérusalem sait ce qui s'est passé. Não sabendo de nada, não. Non, je sais rien. Não te contaram? Eh, on t'a pas dit? Não te disseram? On t'a pas expliqué? Jesus começa a sondar o coração deles. Jésus commençait à sonder leur cœur. A Bíblia diz
La Bible dit que Jesus que Jésus começa a ministrar a palavra para eles a commencé à leur ministrer la parole. e começa a falar de Moisés, Il a parlé de Moïse, passa pelos profetas passé par les prophètes, e vai ministrando a palavra et il ministre la parole e no caminho. en chemin. Preste bem atenção nisso. Faites très attention. Quando Jesus aparece para eles, Quand Jésus leur apparaît, eles não estão percebendo que é ils ne Jesus. perçoivent pas que c'est Jésus. Jesus começa a pregar a mensagem para eles. Et Jésus commence à prêcher le message pour eux. Eles ainda não conhecem Ils ne Jesus. reconnaissent pas Jésus. Jesus caminha uma jornada com eles Jésus, il chemine un long moment avec eux. e eles não conhecem Ils ne Jesus. le reconnaissent pas. Jesus estava perto, Jésus est proche, mas eles não perceberam. mais ils ne l'ont pas perçu. Muitas das vezes, Souvent, o que nos impede de perceber ce Jesus qui nous empêche de percevoir não é a Jésus, ausência dele, c'est pas les, não é a ausência de Jesus, c'est pas Jésus lui-même, l'absence de Jesus. l'absence de Jésus. Merci. É o excesso de ruídos dentro de nós. C'est l'absence de. C'est le... Il y a beaucoup de bruit dedans. Il y a trop de bruit à l'intérieur. Il y a trop de bruit. Às vezes é a dor, Des fois, c'est la douleur, às vezes é a pressa, c'est la pression, às vezes é o desapontamento, c'est une déception des fois, às vezes é uma expectativa errada sobre como Deus vai agir. c'est une attente fausse sur comment Dieu va agir. Muitas pessoas vêm para a igreja Beaucoup de gens viennent à l'église com uma expectativa errada de Deus. avec une attente fausse au sujet de Dieu. Muitas das vezes elas vêm com seus problemas, Souvent, ils viennent avec leurs problèmes, elas vêm com seus barulhos internos. ils viennent avec leur bruit intérieur. Jesus está falando com um, ministrando sobre a vida do outro. Jésus il parle à l'un et ministre sur la vie de l'autre. E daí sai do culto e fala: hoje eu não gostei do culto. Et tu sors et tu dis aujourd'hui, j'ai pas aimé le O culte. culto foi para Deus, não foi para ti. Le culte, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi, mon ami. A questão é que nós estamos tão perto de Jesus, mas nós não conseguimos perceber ele. Et la question, c'est qu'on est tellement proche de Jésus, mais on peut pas le percevoir. Entenda algo. Comprends ceci. Você pode até frequentar a igreja, ouvir a palavra e estar no mesmo ambiente, Tu peux être à l'église, entendre la parole, être dans la même ambiance. mas ainda assim não conseguir ter um encontro real com Cristo Jesus. Mais tu peux ne pas avoir une vraie rencontre avec Jésus. O problema não é Jesus estar longe, C'est pas Jésus qui est loin. é não conseguir vê-lo. C'est toi qui n'arrives pas à le voir. Jesus muitas vezes se revela na vida de alguém para as nossas vidas. Jésus, souvent, il révèle la vie de quelqu'un pour nos vies. Às vezes você chega num culto como esse desorientado. Des fois, tu viens dans un culte comme ceci, tu es complètement désorienté. Às vezes Jesus está na vida do irmão da introdução da igreja. Peut-être Jésus, il est dans la vie du frère ou de la sœur qui t'accueille à l'église. Seja bem-vindo. Sois le bienvenu. Ah, que bom que você C'est veio. bien que tu sois là. Mas nós não conseguimos ver Jesus nos pequenos detalhes. Mais on n'arrive pas à voir Jésus dans ces petits détails. Efésios capítulo 1, verso 17 e 18. Ephésiens 1, 17, 18. Paulo ele faz uma oração. Paul fait une prière. Olha a oração de Paulo. Regarde la prière de Paul. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, o Pai da glória, le Père de gloire, vos conceda o espírito de sabedoria nous donne l'esprit de sagesse, e de revelação no E de pleno conhecimento dele. révélation dans sa connaissance, Iluminados os olhos do vosso coração, et ouvre les yeux de votre cœur, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. de connaître l'espoir de votre appel. Paulo faz uma oração para a igreja. Paul y prie pour l'Église. Eu oro para que vocês tenham revelação, Je prie pour que vous ayez de la révélation, porque perto ele já está. parce qu'il est déjà prêt. Falta revelação. Donc la révélation. Falta abrir os olhos espirituais. Il manque l'ouverture des yeux spirituels. Muitas das vezes, Souvent, pensamos que as experiências são suficientes. on pense que nos expériences sont suffisantes. É por isso que numa conferência essa sala fica pequena. C'est pour ça que pendant une conférence, ces salles, elles sont petites. Hoje nós devemos ter aqui mais ou menos 70 pessoas. Aujourd'hui, on a plus ou moins ici 70 personnes. Mas uma conferência a gente já chegou quase a ter 300 pessoas aqui dentro. Mais dans une conférence, on a presque 300 personnes. Muitas pessoas Beaucoup de personnes. pensam que a experiência na vida delas é suficiente. Pensent que les expériences dans leur vie, ça suffit. E não é assim que funciona. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Os discípulos tinham vivido tudo com Cristo Jesus. Les disciples, ils ont tout vécu avec Jésus. Milagres, Les miracles, ensinamentos, l'enseignement,
a ressurreição. la résurrection. E mesmo assim eles estavam confusos e desanimados. Et même eux étaient confus et manquaient de motivation. João capítulo 6, verso 66. Jean 6, 66. À vista disso, Ayant vu ceci, muitos dos seus discípulos beaucoup de ses disciples o abandonaram l'ont abandonné e já não andavam mais com ele. et ne marchèrent plus avec lui. Por quê? Pourquoi? Porque uma experiência com Cristo não é suficiente. Parce qu'une expérience avec Christ, c'est pas assez. Jesus nos chama para uma jornada com ele. Jésus, il nous appelle pour un cheminement. avec Jesus lui. nos chama para caminhar com ele. Il nous appelle à marcher avec lui. Tem pessoas que estão esperando Deus fazer algo extraordinário. Il y a des gens qui s'attendent à ce que Dieu fasse un truc extraordinaire. Deus se move nas coisas simples. Dieu, il bouge dans les choses simples. Quantas experiências você já viveu? Combien d'expériences tu as déjà vécu? Aqueles discípulos, Ces disciples-là, eles comeram o pão multiplicado. ils ont mangé le pain qui avait été multiplié. Eles viram milagres Ils extraordinários. ont vu des miracles extraordinaires. Mas eles foram embora. Mais ils sont partis au loin. A culpa La faute, não é de Jesus. elle n'est pas celle de Jésus. Não é da igreja. C'est pas la faute à l'église. Não é dos pastores. C'est pas la faute à vos pasteurs. A culpa La faute, é daqueles que vivem só de experiências. c'est ceux qui se nourrissent uniquement d'expérience. Por que eles foram embora? Pourquoi est-ce qu'ils se sont éloignés? Porque as experiências não criam raízes profundas. Parce que les expériences, ça ne crée pas des racines profondes. Quem vive por experiência Celui qui vit uniquement pour les expériences abandona quando não sente mais nada. abandonne quand il ne sent plus rien. Tem igrejas que só vivem de movimento. Il y a des gens ou des églises qui vivent que de mouvements. Se ela parar de fazer movimento, as pessoas param de vir para a igreja. Et si l'église arrête de faire les mouvements, les gens ils viennent plus à l'église. Porque elas querem o barulho, Parce qu'ils aiment le bruit, elas querem o ils aiment le pular, mouvement. elas querem pregadores de fora. Ils veulent des prédicateurs qui viennent de l'extérieur. Louvo a Deus por você que não enjoa da minha cara. Je vous aime, vous qui ne me jugez pas, E não estão cansados de me ver pregar. qui ne sont pas fatigués de me voir prêcher. Porque tem pessoas que só querem ver pastores de fora. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment que voir des pasteurs de l'extérieur. O porquê? Pourquoi? Porque eles querem ver se tem um profeta novo. Parce qu'ils veulent toujours voir un nouveau prophète. Eles querem ver se há uma cura nova. Ils veulent voir une guérison nouvelle. Eles querem ver algo novo acontecendo. Ils veulent voir quelque chose de nouveau qui se produit. Mas Jesus não nos chama para algo, simplesmente uma experiência. Mais Jésus ne nous a pas appelés simplement pour une expérience. Ele nos chama para caminhar com Ele. Il nous appelle à marcher avec lui. Ele nos chama para viver uma vida de revelação nele. Il nous appelle pour avoir une vie de révélation. avec E lui. quem vive por revelação Et celui qui vit pour les révélations, permanece mesmo quando não entende nada. il reste même quand il ne comprend plus rien. Experiências não vão sustentar a sua vida espiritual. Les expériences, ça ne va pas nourrir ta vie spirituelle. Você pode ter vivido momentos com Deus Tu peux vivre de moment en moment avec Dieu e ainda assim estar perdido. et être complètement perdu. Amém ou não amém? Amen ou pas amen? Vocês estão comigo? T'es avec moi? Eu não sei, mas Deus quer levar a igreja para um novo nível. Je sais pas, mais Dieu veut amener l'église à un autre niveau. Terça-feira passada, Deus bateu muito na gente. Et Dieu va faire des choses qui vont beaucoup vous heurter peut-être. Falei, Jesus, Et dire, bon, Dieu, Deus bateu na gente. Dieu tape. Foi loucura o encontro de crescimento. C'était dingue la rencontre de croissance. Deus não quer uma igreja estagnada. Dieu, il n'aime pas les églises qui stagnent. Deus quer uma igreja que vive na revelação do Espírito Santo. Dieu, il veut une église qui vit dans les révélations du Saint-Esprit. E a revelação, Et la révélation, ela vem no processo. elle vient dans le processus. Ela não vem de um momento. Elle ne vient pas dans un moment. Ela vem de um processo. Ça vient d'un processus. Lucas 24, 30, 31. Luc 24, 30, 31. Jesus se revela enquanto eles caminham.
Jésus leur révèle que quand il marchait. Porque revela princípio espiritual aqui. Pourquoi est-ce qu'il révèle un principe spirituel ici? Qual que é? Lequel? O processo. Le processus. O mesmo Deus que faz as coisas no imediato é o mesmo Deus que ama os processos. Le même Dieu qui fait des choses immédiatement, c'est le même Dieu qui aime les processus. Só que vivemos uma geração que não quer o processo. Mais on est dans une génération qui n'aime pas le processus. Ah, eu vou para a igreja tal porque lá me dão oportunidade no primeiro culto. Ah, je vais dans cette église parce qu'ils m'ont donné une opportunité le premier culte. Deus lhe abençoe. Dieu te bénisse. Pessoas assim são pessoas que não querem viver pelo processo. Des gens comme ceux-ci, c'est des gens qui n'aiment pas vivre dans le processus. Quando nós não respeitamos os processos de Deus, Quand on ne respecte pas le processus de nós Dieu, abortamos os lindos propósitos que Ele tem. on est en train d'avorter les beaux plans qu'il a pour nous. Querido, Deus não tem pressa. Mes chers, Dieu, il ne fait pas la pression, Ele n'est pas pressé. pas pressé. Ah, mas eu preciso fazer. Ah, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. Deixa Deus fazer em você primeiro. Laisse Dieu faire en toi d'abord. Aceitamos a Jesus num dia, On accepte Jésus un jour, no dia seguinte já queremos ser bispo. et le jour d'après, on veut être évêque. Sangue, fogo e cinza, querido. Há processo de Deus na vida de cada um de nós. Il y a un processus de Dieu dans la vie de chacun de nous. Cada um tem processo num tempo determinado. On a tous un processus dans un temps déterminé. Mas Deus tem processo nas nossas vidas. Mais Dieu a des processus dans nos vies. Deus tem que tirar muita coisa de nós para depois colocar dele dentro de nós. Dieu doit sortir beaucoup de choses de nous pour pouvoir mettre des choses dedans. Deus não quer encher poços encalhados. Dieu, il veut pas remplir des gens qui sont déjà trop pleins. Voilà, merci. Deus, ele quer o processo em nossas vidas. Dieu, il veut un processus dans nos vies. Agora entenda uma coisa, Comprends une chose, não é parado, c'est pas arrêter, é no caminho. c'est en chemin. É no caminho. C'est en chemin. Quem para Celui qui s'arrête não vê Jesus. ne va pas voir Jésus. Quem continua Celui qui continue, recebe dele. il reçoit. Muitos não recebem a revelação porque param antes. Beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas la révélation parce qu'on s'est arrêté Antes do tempo. avant que le temps soit prêt. O tempo de Deus é perfeito. Le temps de Dieu est parfait. A revelação não é para quem desiste, La révélation, c'est pas pour ceux qui abandonnent, mas é para aqueles que permanecem nele. mais c'est ceux qui demeurent en lui. Quanto mais eu permaneço, Plus que je demeure, mais ele se revela para mim. plus il se révèle pour moi. Quanto mais eu permaneço, Plus que je demeure, mais ele se revela para mim. plus qu'il se révèle pour moi. Quanto mais eu permaneço, Plus que je demeure, mais eu recebo dele. plus que je reçois de lui. Jesus não se revelou no início da caminhada. Jésus ne s'est pas révélé au début du chemin. Ele não se revelou no meio da Il ne s'est caminhada. pas révélé au milieu du chemin. Ele se revelou no processo. Il s'est révélé dans le processus. Ele caminhou antes com eles, Il a marché avant eux. explicou as escrituras, Il a expliqué les Écritures. conduziu o coração Il a conduit leur cœur. e só depois abriu os olhos Et deles. seulement ensuite, il a ouvert leurs yeux. Tem pessoas que querem ter o entendimento antes de ter uma vida espiritual ativa. Il y a des gens qui veulent la compréhension avant d'avoir une vie spirituelle. Quarto ponto. Quatrième point. Antes dos nossos olhos se abrirem, Avant que nos yeux soient ouverts, o nosso coração queima. notre cœur brûle. Tem aquela canção, né? Nosso coração C'est queima. comme cette chanson, nos cœurs brûlent. A gente não sabe tocar ela ainda. Je sais pas la jouer. Lucas capítulo 24, 32. Luc 24, 22. Quando os olhos deles se abrem, Quand leurs yeux s'ouvrirent entre eles, entre eux, quando ele estava falando da palavra, quand il parlait de la parole, o meu coração queimava. mon cœur était en train de brûler. Você também? Toi aussi? Quando ele estava falando, não era alguém normal. Quand il parlait, c'était pas un truc normal. O meu coração queimava, Mon cœur, il brûlait. mas eu não entendia nada. Mais j'ai rien compris. Mas quando ele partiu o pão,
Mais quand il a séparé le pain, os nossos olhos se abriram. nos yeux se sont ouverts. Porque só ele pegava no pão daquela maneira. Parce que seulement lui peut rompre le pain de cette manière. Somente ele partiu o pão daquela maneira. Seulement lui rompit le pain de Somente telle manière. ele agradecia daquela maneira. Seulement lui pouvait remercier de cette manière. Antes de entender, Avant de comprendre, eles sentiram. ils ont senti. Antes da revelação, Avant la révélation, veio o fogo. vient le feu. Isso mostra a ordem espiritual. Ça montre l'ordre spirituel. Deus toca o coração Dieu touche le cœur antes de abrir os olhos. avant d'ouvrir nos yeux. Porque a fé não começa no entendimento, ela começa no espírito. Parce que la foi commence pas dans notre compréhension, elle commence A dans notre fé, ela esprit. não começa no nosso pensamento, ela começa no nosso espírito. La foi ne commence pas dans nos pensées, elle commence dans notre esprit. Às vezes, conversando com a pastora Jéssica, Comme pasteur Jessica dit, a gente fica revoltado como as pessoas no mundo ignoram a presença de Jesus. des fois on est révolté parce que les personnes dans le monde ignorent la présence de Jésus. Os olhos deles estavam fechados. Leurs yeux étaient fermés. Não tem como acreditar em Jesus com entendimento, mas pela fé no espírito. On ne peut pas croire en Jésus par la compréhension, mais uniquement dans l'esprit par la O foi. erro de muitos, o erro de muitas pessoas, L'erreur de beaucoup de personnes, querem entender tudo primeiro, ils veulent d'abord tout comprendre. quer ter a certeza completa, Ils veulent avoir la certitude quer complète. ter a clareza total, Ils veulent avoir toute la para compréhension só depois se entregar a Jesus. pour ensuite prendre la décision de se donner à Jésus. Mas diante de Jesus é o contrário. Mais avec Jésus, c'est le contraire. Eu não entendo nada, Tu comprends eu rien, não sei onde eu vou chegar, tu sais pas où tu vas aller, eu quero somente me jogar nas tu veux mãos dele. juste aller te jeter dans ses bras. Como a Lorena fala, Comme Lorena dit, já tá tudo errado, então só tem chance de dar certo. tout est faux, il n'y a qu'une chose qui est certaine. Então quando eu encontro Jesus, Donc quand je rencontre Jésus, eu preciso me entregar, j'ai besoin de me donner. porque o reino de Parce Deus que le règne de Dieu toca primeiro o coração touche en premier le cœur e depois os olhos. et ensuite les yeux. Pastor Rodrigo, eu ainda não estou entendendo algumas coisas. Pasteur Rodrigo, mais j'y comprends rien du tout. Deixa queimar o coração Laisse ton cœur brûler e não desista na caminhada. et ne t'arrête pas en chemin. Deus vai se revelar para você. Dieu va se révéler pour toi. Deixa eu caminhar para o fim. Marche jusqu'au bout. A revelação aponta para algo maior. La révélation, c'est quelque chose pour quelque chose de plus grand. Por quê? Pourquoi? A Bíblia diz que quando Jesus revela para eles, La Bible nous dit que quand Jésus révèle pour eux, ele não fica com eles. il n'était pas avec eux. Ele desaparece. Il a disparu, pardon. Já pensou? Ah. A hora que você vê que Jesus revelou para você, Quand tu vois ce que Jésus veut te révéler, ele desaparece. disparaît. Aí você fala, poxa, por que eu não continuei cego? Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas à être là? O porquê? Le pourquoi? Porque Jesus queria apontar para algo maior. Parce que Jésus veut pointer vers quelque chose de plus grand. Lucas, versículo 31, Luc 20, 24. 31, 24, 31. E o reconheceram, Ils ont reconnu, mas ele desapareceu da presença deles. mais il disparut de leur présence. Isso não foi aleatório. C'était pas un hasard, Isso foi intencional. c'était intentionnel. Por que Jesus desapareceu? Pourquoi Jésus disparut? Porque ele não queria Parce qu'il ne voulait pas. que eles se tornassem dependentes de uma presença visível. Il voulait pas qu'il devienne dépendant d'une présence visible. Porque ele sabia que ele tinha que subir. Parce qu'il savait qu'il devait monter. Olha o que a Bíblia diz. Regarde ce que la Bible nous dit. João 20, versículo 29. Jean 20, 29. Bem-aventurados Bienheureux os que não viram, ceux qui ne virent pas, mas que creram. mais qui crurent. Jesus estava mudando o nível de revelação para eles. Jésus il change le niveau de révélation pour eux. Em vez de ver com os olhos naturais, Et il passe de voir avec les yeux naturels, eles passam a viver pelo Espírito Santo de Deus. de vivre par l'Esprit Saint de Dieu. O que Jesus estava fazendo? Ce que Jésus est en train de faire, Preparando eles para algo maior. il les prépare pour quelque chose de E plus grand. Jesus quer nos preparar para algo maior. Et Jésus veut nous préparer pour quelque chose de plus grand. A revelação La révélation, não era o destino, c'est pas notre destin,
era a preparação. C'est la préparation. Quando Jesus se revela para eles, Quand Jésus leur révèle, não é o destino, c'est pas la destination finale, é a preparação. c'est la préparation. A revelação não é o destino final, mas é a transição para um nível mais profundo. La révélation, c'est pas notre destination finale, c'est une transition vers un niveau plus profond. Ver Jesus não era suficiente. Voir Jésus, ça suffit pas. Eles precisavam ser cheios do Espírito Ils Santo. doivent être remplis du Saint-Esprit. Porque senão não ia mudar nada. Parce que sinon, Não ia nada il n'y a rien. mudar. Il n'y a rien. Então Jesus, Donc Jésus, ele quer levar eles para um novo nível. il veut les amener à un nouveau niveau. E nós também precisamos ir para um novo nível. Et nous aussi, on doit aller dans un nouveau niveau. Se coloque de pé. Mettez-vous debout. Assim a gente pensa que está acabando.